Vamos agora começar a trabalhar com a parte das listas. Basicamente as listas permitem-nos organizar a informação de uma forma mais simples. Por exemplo, no caso, aqui neste caso temos um conjunto de números inteiros, deixamos de ter necessidade de utilizar uma variável para cada valor e podemos agregá-los todos na mesma variável para termos então uma estrutura definida que será então uma lista com os vários valores lá a serem apresentados. Ora, para decorar uma lista, podemos colocar aqui utilizando aqui um ArrayList e vamos definir o tipo de dados que vamos querer criar. Aqui com algo deste género. Aqui neste caso nós estamos a criar aqui uma lista de inteiros. Eu já tenho aqui um projeto criado e vamos colocar aqui um ArrayList. Então aqui de números inteiros, integer. Eu vou chamar aqui lista de números. Igual a new. Vou dar aqui um Ctrl espaço, tenho ali a ArrayList, vou dar um Enter, okay, e coloco um ponto e vírgula no final. E é esta a forma que nós temos então de definir então aqui um ArrayList ou uma lista, neste caso de números inteiros. Caso eu quisesse colocar aqui, por exemplo, uma lista de nomes, poderia colocar aqui algo deste género, lista de nomes igual a new ArrayList. Okay? E teria então aqui uma lista de números e uma lista de nomes, ou seja, uma lista de valores inteiros e uma lista de strings, ou seja, de textos. De seguida podemos ver aqui já alguns métodos que nos permitem fazer aqui algumas opções. Por exemplo, aqui neste caso nós temos o método add, que nos permite adicionar um novo elemento à lista, o método clear, que nos permite eliminar todos os elementos da lista, o método get, que devolve um elemento da lista definido pela posição do mesmo, o remove, que remove um elemento, e o size, que apresenta o número de elementos presentes na lista. Por exemplo, aqui neste caso, vamos imaginar que eu vou utilizar para este exemplo aqui apenas a lista de números, vou abdicar aqui desta lista de nomes, então eu faria algo do género lista de números, ponto add, e vou acrescentar aqui, por exemplo, o número 10. E a partir deste momento, a minha lista tem um elemento dentro dela, que será então o número 10. Eu posso agora, por exemplo, chegar aqui, colocar aqui a lista de números.add, por exemplo, 5. Okay? E então a minha lista terá agora dois elementos, em que o primeiro será o elemento número 10 e o segundo o elemento número 5. E eu posso chegar aqui e posso criar aqui vários elementos e posso inclusive, vou colocar aqui só, por exemplo, aqui novamente o 10, ok? E aqui, por exemplo, outra vez o 5, e consigo ter aqui então todos estes elementos. Ou seja, aqui o método add vai adicionar um novo elemento à lista. Ok? No caso de eu chegar aqui e utilizar, e vamos saltar para já aqui o clear à frente, vamos colocar aqui o clear, mas vamos saltá-lo para já à frente. O que vamos fazer é utilizar aqui o get para percebermos o seguinte: se utilizarmos aqui o get, ou seja, iríamos fazer aqui lista de números.get, por exemplo, vamos colocar aqui na posição 0, ok? Ou na posição, sim, podemos colocar aqui a posição 0, ok? Isto, e se colocarmos aqui agora int número selecionado igual a isto, basicamente este número selecionado ficará então com o valor da primeira posição, ou seja, com aquele 10 que nós temos ali. Vamos só colocar aqui um 11, okay, para não haver confusão de um com o outro, ou seja, o número selecionado seria então o 10, porque seria o valor que foi colocado então aqui nesta posição, ou seja, o get retorna o valor de uma posição na lista, ok? Depois de utilizarmos aqui o remove, permite remover um elemento na lista. Por exemplo, se nós chegarmos aqui e fizermos, por exemplo, aqui uma lista de números remove 0, okay, nós vamos ter na lista, ou remove da lista, elemento 10, ok? Vamos colocar aqui o número 10, ok? Ou seja, o remove vai eliminar um elemento da lista, ok? Permite-nos então retirar aqui um dos elementos que nós tivemos a apresentar.
O size devolve-nos o número de elementos presentes na lista, ou seja, se eu colocar aqui, por exemplo, int tamanho igual a lista de números ponto size, ok? Isto aqui vai-nos dar então aqui o tamanho será então igual. Neste caso, como nós já fizemos aqui o remove, este elemento foi eliminar, então teríamos aqui 4 elementos, ou seja, o tamanho seria então aqui 4, ok? Então o size devolve o número de elementos na lista, ok? E finalmente o clear. O clear o que nos permite é nós chegarmos aqui e pura e simplesmente limpar ou retirar ou remover todos os elementos da lista. Ou seja, basicamente o que eu estou a fazer é pegar em todos estes elementos que eu adicionei e retirá-los e passar a ter então uma lista vazia, sem qualquer elemento lá dentro. Ok? Pronto, e são estas operações principais que nós podemos fazer em cima das listas. Aqui, nós tínhamos aqui a operação do add, a operação do clear, get, remove e o size. Algo que nós vamos fazer também é interligar as nossas listas com as list view, em que a list view vai ser o elemento layout, então que permite de uma forma simples e não muito otimizada, e depois vamos ver isto mais para a frente quando trabalharmos com as recycler view, que será o caso mais interessante a utilizar e não a list view, mas basicamente a list view permite-nos então fazer de uma forma simples o conteúdo de uma lista, apresentá-lo numa activity. Okay? Para isso vamos fazer aqui o seguinte, vamos abrir aqui novamente o Android Studio, vamos aqui à Activity Main e eu vou aqui neste caso à parte do Design e aqui na parte do Legacy eu tenho aqui aliás, não seria aqui, exatamente aqui na parte do Legacy, aqui um elemento que será então um List View. Vou só eliminar aqui este elemento que eu tenho aqui e vamos pegar aqui neste List View, vamos arrastá-lo para aqui. Okay? Algo que é obrigatório ser feito é apresentar aqui um ID, eu vou colocar aqui por exemplo LV, okay? De List View, e a minha list view vai então ser colocada aqui. O que eu vou fazer ainda é alterar aqui este constraint layout para um linear layout, para ele ter então, não me estar a preocupar com os meus elementos gráficos. Ok, vamos inclusive apagar aqui esta parte e vamos colocar aqui match parent em ambos, okay, para ocupar então todo o espaço. E se viermos agora aqui já conseguimos ver aqui uma pré-visualização de algo que poderia ser então a nossa list view, ok? E basicamente seria isto como nós conseguiríamos colocar aqui uma list view. O que nós vamos fazer agora, então, aqui na nossa activity, vamos aqui definir uma list view, vou chamar aqui LV e vamos referenciá-la aqui com o elemento layout, ou seja, LV igual a find view by id, r.id, LV. Ok? E temos aqui a nossa list view então referenciada. O que eu vou fazer agora rapidamente é, vou pegar aqui esta linha, podemos comentá-la, e eu vou puxar isto aqui para baixo, eu vou comentar toda esta parte, porque não me interessa estar aqui a realizar estes elementos para o teste. Vou inclusive apagar aqui esta linha, acho que não faz muito sentido estar aqui neste momento. E vou utilizar então esta lista de números com estes 5 elementos que eu tenho aqui para teste. Okay? Então o que é que será necessário? Aqui neste caso já está aqui criada a list view, temos aqui uma pré-visualização daquilo que foi colocado, e o que nós vamos ter que agora é utilizar aqui um adapter para fazer a conversão então da lista para a list view. Então o que nós vamos fazer? Nós temos aqui o array list, agora vamos criar aqui um array adapter do tipo integer, que é o tipo de dados da nossa lista. Eu vou chamar aqui adapter igual a new adapter, ok? Neste caso new array adapter, ok? E agora reparem, aqui dentro do meu array adapter eu vou ter que lhe passar aqui 3 elementos. Primeiro vou-lhe passar aqui o contexto, depois vou-lhe passar o tipo de linha que eu quero colocar e depois a lista. Ou seja, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou passar isto para aqui para uma linha seguinte, vou passar aqui o this, que será o contexto. De seguida eu vou colocar aqui android.r.layout
list.simpleListItem1, ok? E este simpleListItem1 é a forma mais simples de eu representar um elemento numa list view. E vou-lhe passar agora aqui a lista de números, ok? E tenho então aqui o meu adapter a ser construído. Basicamente este adapter é o que vai estar a pegar nesta lista de números, a convertê-la para este tipo de layout, para eu agora apresentar na minha list view. Como é que eu vou apresentar na minha list view? Vou fazer agora lv, que será listView.setAdapter, e vou-lhe passar então aqui o adapter, ok? E vamos testar, vamos verificar então como é que a nossa aplicação estará então aqui a ser executada. Vamos aqui aumentar um pouco o emulador e vamos aguardar aqui alguns segundos então que a aplicação seja compilada e seja instalada então aqui no nosso emulador. Aguardamos mais alguns segundos. Ok, conseguimos verificar que temos então aqui uma lista de valores. Okay? Reparem, se eu clicar em cada um deles conseguimos ver os limites da linha mais definidos, mas de qualquer forma temos aqui sempre uma linha a separar cada um dos elementos, okay? E conseguimos ver aqui, verificar aqui vários elementos que são apresentados aqui na minha lista. Se eu agora, por exemplo, chegar aqui e vamos, por exemplo, duplicar ou triplicar até mesmo esta informação, okay? E vamos ver o tamanho da lista a aumentar e estes 5 elementos a passarem a ser então muito mais que isso, a passarem a ser 15 elementos, ok? E reparem, cá está os elementos e inclusive eu consigo fazer scroll na minha lista para ser apresentados aqui todos os nossos elementos. Algo também vamos aqui aproveitar para ver como é que nós podemos clicar então aqui num elemento. Eu vou voltar aqui atrás a colocar aqui menos elementos na nossa lista, e o que nós podemos fazer é aplicar aqui um evento de clique nos elementos da lista, ou seja, basicamente o que eu vou fazer aqui é lv.setOn, e no caso do botão nós fazemos onClickListener, neste caso nós vamos fazer um setOnItemClickListener, ok? Fazemos aqui um new onItemClickListener, vamos dar aqui um enter, e é-nos criado então aqui um evento de clique num item da lista. Este aqui tem o principal elemento que nós nos temos que preocupar é aqui este i. Este i será a posição do elemento que nós clicamos. Ou seja, o que eu vou fazer aqui é apenas colocar aqui um toast, okay, com a informação de elemento clicado. E vou colocar aqui elemento clicado, eu vou dar aqui só um enter só para termos então aqui a apresentação de toda a imagem, elemento clicado, e vou colocar aqui o i, okay, que será a posição, e vou colocar agora aqui, por exemplo, algo deste género, e vou querer apresentar aqui na lista, e vou utilizar o método get na posição i, ou seja, basicamente o que eu estou a dizer é que quando eu clicar num elemento, eu vou colocar aqui elemento clicado, nós vamos imaginar que eu clicava no terceiro elemento, ele vai-me colocar aqui elemento clicado 3 e vai-me dizer qual é o valor que eu tenho na posição 3, ok? E vamos testar, vamos verificar esta informação. Temos então aqui a nossa lista, se eu clicar aqui no 11, elemento clicado 3, que será então o 11. Vamos colocar aqui já o primeiro, elemento clicado posição 0, e o elemento será então o 10. Ou seja, consoante o elemento que eu estou a clicar, eu consigo ter aqui uma resposta diferente por parte da minha lista. E depois aqui neste caso eu estou só a apresentar o valor, mas eu poderia fazer o que eu quisesse, ok? A partir do momento em que eu tenho aqui a posição que foi clicada e que eu consigo ir à minha lista buscar o elemento que eu cliquei, a partir daqui eu posso fazer o que bem entender com aquele elemento. Neste caso aqui eu estou só a apresentar, mas poderia fazer outra coisa qualquer, ok? E isto será então o que nós teremos aqui à frente, ou seja, lá está aqui o OnItem Click Listener, ok? Teremos aqui, lá está, aqui neste caso, e isto não é algo 100% estanque que vai ser criado com estes nomes, ok? O que nós temos que ter em atenção é que ele nos dá aqui o adapter view, o view, e depois o primeiro inteiro que nos dá aqui, ou o inteiro que nos dá aqui, é a posição que foi clicada, ok? Pronto, e teríamos aqui neste caso estamos a fazer algo muito semelhante, ok? Por exemplo, aqui neste caso estamos a clicar no elemento e a apresentá-lo aqui em baixo, pronto, seria algo
muito semelhante. Algo que também podemos fazer é passar arrays dentro de extras de uma activity para as outras, sendo que podemos apenas passar arrays de inteiros, aqui com put integer array list extra, ou de strings com put string array list extra. Okay? Na próxima aula vamos ver aqui como é que nós conseguimos aplicar objetos aqui à nossa lista e colocar aqui elementos personalizados nas nossas listas. Okay? Qualquer dúvida já sabem, deixem nos comentários, subscrevam o canal e até ao próximo vídeo.